Eu gostaria de pedir para esta grande pleiade de irmãos uma salva de palmas para os nossos missionários. Só quem foi missionário sabe o que é o campo. E que Deus tenha misericórdia das vossas vidas. Como disse o pastor aqui, vaso ruim não quebra. Não é que é vaso ruim, é que o barro do missionário é muito forte. Não é o vaso que é defeituoso, é o barro que é muito forte. Deus abençoe as vossas vidas, queridos, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado. Tomem os vossos assentos. E a segunda quebra de protocolo, meu pastor, se eu permitir, por favor, eu queria dividir um tempo da minha pregação com a minha esposa, tempo irrisório, se eu permitir, por favor. Irmã Carla, passe aqui. Passe aqui, por favor. Por que eu estou fazendo isso, irmão? Porque se vocês olharem para os olhos dela, verão que estão lacrimejando. Todos nós que chegamos aqui temos uma história. Todos nós que chegamos aqui temos um caminho a seguir. E só Deus sabe a luta que foi para nós estarmos aqui. A nós estarmos aqui é uma vitória. E eu queria nesta manhã honrar minha esposa que esteve comigo no momento ruim, onde nós do campo missionário oramos às 7 horas da manhã para ter almoço ao meio-dia. E hoje ela está comigo aqui no púlpito dos Gideões. Então, queridos, por favor, vamos adorar a Deus junto com a irmã Carla. Pode ser assim, pastor. Eu saúdo a todos nesta manhã com a paz do Senhor. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos aos céus. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos aos céus. Urabacharabaganda labashu. Uriaya soyaharabacala surabacharabaganda rabah. Exalte a santidade dele, glorifique a santidade dele. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia.
Eita, último vinho, rapaz. O último vinho é maravilhoso. Aleluia. Por favor, tome o seu assento. Muito obrigado. Meus irmãos, de maneira bem sucinta, eu preciso aqui fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, quero louvar a Deus por estar aqui com os irmãos. Sou gideonita raiz, desde os 10 anos de idade, e estar hoje fazendo parte desta seleta player de pregadores deste maravilhoso congresso me traz uma grande alegria, uma grande honra e também um grande temor. E é muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, e é muito bom, pastor Zimar, ver que o nosso Gideões está em pé. É uma coisa maravilhosa ver que o nosso Gideões ainda permanece em pé, que é sinal de que não foi obra do Cisino, não foi obra de Reuel, não foi obra de Wesley, não foi obra de Zilmar, foi obra do dono da igreja. E se é a obra do dono da igreja, está tudo certo. Uma alegria estar aqui com os irmãos, uma alegria conhecer o pastor Zilmar pessoalmente. Deus abençoe a sua vida. E já trago aqui a saudação do meu presidente, pastor Geraldino Silva, que está me assistindo nesse momento. Ele falou: Negão, eu vou te assistir lá, vou estar na GO, eu vou vir mais para trás na cadeira e vou abrir o celular, vou estar te assistindo. Então receba a saudação do meu pastor presidente, pastor Adriano, Deus abençoe a sua vida. Pastor Wesley, meu amigo Wesley, o senhor não sabe, eu nunca lhe disse isso, mas houve uma situação há um tempo atrás. A questão aqui não é fazer nenhuma polêmica, mas dar honra. A Bíblia diz: ama o amigo e na dificuldade vem o irmão. Houve uma situação em que Deus lhe usou, sem o senhor saber de nada, para honrar a mim e a minha família. Então, pastor Wesley, Deus abençoe. Para mim, o senhor é um grande homem de Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nesses nomes eu quero saudar a toda a liderança dos Gideões, como também da nossa querida igreja aqui em Camboriú. Eu quero também fazer alusão ao meu primo, Celedo. Cadê o Celedo? O Celedo foi que está aqui, ó, meu primo. Ele é branco, mas é meu primo, tá, gente? Ele é da parte clara da família, mas é meu primo. Foi ele que trouxe mamãe para estar conosco. Minha família, Deus abençoe. Mamãe, Pri, Willis, amor da minha vida, Deus abençoe. Eu quero também mandar um abraço para a família Bomber, que está me escutando agora, minha tia Madalena, a minha filha mais velha, minha filha mais nova, que ficar no Rio Grande do Sul. Também mandar um abraço para a minha avó, que também está me assistindo, a família Luz, e a todos os primos e primas que estão comigo neste momento. Meu primo Marcinho, que é lá do Senegal, fazendo missões lá, Deus abençoe em nome de Jesus. E a tantos outros amigos que eu não poderei citar aqui devido ao tempo. Mas eu quero dizer que eu estou muito grato, muito feliz pela amizade de todos que me mandaram mensagem. Enfim, Deus abençoe a vida de vocês. Meus queridos e amados irmãos, eu quero nesta manhã vos trazer uma mensagem subordinada ao tema Despertando para o ID de Cristo. Despertando para o ID de Cristo. Repita comigo: 1, 2, 3. Despertando para o ID de Cristo. Mais uma vez. Agora vire para quem está à sua direita, à sua esquerda, e diga para ele: é hora de acordar. É hora de despertar. Meus amados irmãos, faz aproximadamente 2 semanas que o Espírito de Deus vem instigando o meu coração acerca da mensagem desta manhã. Faz alguns dias em que o Senhor colocou na minha alma, no meu coração, um ponto de interrogação, que o Espírito de Deus aguçou a minha curiosidade acerca desta palavra, acerca desta mensagem. Porque se você olhar bem em toda a Bíblia Sagrada, se você, ou melhor dizendo, olhar
nas citações de Jesus, você verá que Cristo, ele por várias vezes nas suas pregações, ele vem a citar trechos da lei, ele vem a citar trecho dos profetas, até mesmo para demonstrar que o movimento a qual Cristo estava levantando, ou o movimento a qual Cristo estava fundando, não era algo sem base, não era algo, não era um raciocínio humano, mas era algo que estava embasado no pensamento, na sabedoria e na lei do Senhor. Então você vai ver Jesus, por ser o verbo vivo, e por também ser considerado um rabino, um doutor da lei, um estudioso, alguém que fazia parte do mais alto clero religioso da época, ele vem a fazer as citações do Antigo Testamento para embasar a sua pregação e para embasar a sua mensagem, e dizer tanto para judeus, tanto para os sábios, os entendidos, para o alto clero, quanto para aqueles que ainda não tinham toda o ensinamento necessário, o ensinamento rabínico necessário, de que ele realmente sabia do que estava fazendo, ele realmente sabia do que estava falando, que Jesus Cristo, ele não caiu de paraquedas no mundo, que Jesus Cristo, ele não desceu de maneira súbita no mundo, que Jesus Cristo, ele não desceu de uma maneira aventureira no mundo, não, ele veio justamente para cumprir a vontade de Deus Pai, ele veio justamente para cumprir a vontade de Deus, tanto que quando a Bíblia nos fala, lá em João, da passagem da mulher samaritana, a Bíblia vai dizer que os discípulos vão comprar comida, ou seja, os discípulos ainda eram um pouco carnais, apesar de estarem andando com o verbo vivo, estarem andando com Cristo, apesar de estarem andando, caminhando com o sobrenatural de Deus, ainda não tinham a maturidade espiritual para entender qual era a simbologia de Cristo naquela terra, e qual seria a verdadeira missão de Cristo nessa terra. A Bíblia vai dizer que Jesus manda eles comprar pão, Jesus manda eles comprar alimento, Jesus manda eles comprar mantimento para saciar a sua carne, para saciar o seu estômago, para saciar a sua fisiologia. Mas quando eles chegam, a Bíblia vai dizer que quando eles chegam, se admiram que estavam conversando com uma mulher samaritana, e nós sabemos muito bem o contexto dessa história, que esta mulher, além de ser samaritana, era considerada uma destruidora de lares. Apesar de ser considerada uma destruidora de lares, era duas vezes amaldiçoada, uma vez amaldiçoada por ser samaritana, e uma segunda vez amaldiçoada por ser uma destruidora de lares, por ser uma prostituta, por ser alguém que se apropriava de marido que não era seu. Temos aquele diálogo maravilhoso, a mulher aceita, entende, e veja bem que a mulher samaritana, apesar de ser samaritana e apesar de ser uma prostituta, teve uma compreensão muito mais apurada dos discípulos de Cristo, porque a Bíblia vai dizer que quando ela consegue entender, quando os olhos dela se abrem para ver quem era Jesus, ela vai dizer o seguinte: eu vou falar para todo mundo, eu vou ir para todo mundo, eu vou chamar todo mundo. Por quê? Porque eu achei o Cristo, eu achei o Messias, eu achei o Salvador, eu achei o Filho de Deus. Enquanto os discípulos estavam preocupados em comer pão, enquanto os discípulos estavam preocupados em saciar o estômago, enquanto os discípulos estavam preocupados com as coisas terrenas, a mulher samaritana foi a primeira missionária da Bíblia, e diz que ela foi para ficar dizendo: eu achei, eu achei, eu achei, eu achei, ele chegou, ele veio, finalmente ele chegou. A Bíblia, oh glória a Deus, deixa eu abrir um parênteses aqui no início desta mensagem, para você entender o que eu aprendo com isso. Aleluia, Cláudio Honor, o que eu aprendo com isso, irmão Lucas? Que não interessa qual é a sua nacionalidade, não interessa qual é a sua situação social, não interessa qual é a sua posição social, não interessa qual é o seu poder aquisitivo, não interessa qual é o seu alcance
intelectual. O que interessa é que você compreende que Ele é o Cristo e que Ele tem uma missão para você. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Por favor, mais uma vez, diga para quem está à sua direita, à sua esquerda: Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Oh, glória a Deus. Eu sinto a autoridade do Espírito Santo de Deus aqui nesta manhã, Lorinaldo, para dizer para você: quem sabe o mundo não aposta em você, a família não aposta em você, quem sabe ninguém aposta em você, tem alguém que aposta, e esse alguém é Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aposta em você. A Bíblia vai nos dizer que depois que os discípulos voltam com os pães, se maravilharam, porque Jesus Cristo estava falando com uma mulher. Tem aquele diálogo, a mulher logo no momento em que encontra Jesus sai a pregar, e a Bíblia vai dizer que os discípulos preocupados com Jesus, porque, como muito bem falou o pastor Trovão na noite de ontem, Jesus Cristo era 100% Deus, mas também era 100% homem, e como homem ele sentia as necessidades que eu e você sentimos. Como homem ele sentia as mesmas coisas que eu e você sentimos. Como Deus ele era soberano, poderoso, invulnerável, invencível, grandioso. Como Deus ele estava sentado no sublime trono, mas como homem ele sentiu fome, ele chorou, ele sentiu tristeza, ele sentiu cansaço, ele sentiu decepção. Mas veja bem que a Bíblia vai dizer que quando os discípulos chegam para Jesus oferecendo pão, aleluia, eu acho linda esta passagem, porque Jesus estava cansado do caminho, porque a Bíblia vai dizer que Jesus sentou, ele estava cansado do caminho. A Bíblia também vai dizer que ele estava com necessidade, porque ele pediu água para a mulher. Claro que Cristo usou uma tática evangelística missionária para começar a conversa com aquela mulher, mas ele estava com sede e cansado. Mas mesmo quando isso acontece, a Bíblia não diz nem que Jesus descansou e nem que tomou água e muito menos comeu pão. Diz a Bíblia que quando Jesus chega: Senhor, come. Jesus olha para ele e diz: olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, eu tenho uma comida que vocês não entendem, e essa comida ela vai além dos meus problemas, ela vai além das minhas dificuldades, ela vai além das minhas crises, ela vai além das minhas necessidades. E que comida é essa, Senhor? É fazer a vontade de Deus Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É fazer a vontade de Deus Pai. Ei, está certo, aleluia, que nós estamos vivendo períodos difíceis, está certo que nós estamos vivendo períodos complicados, cansativos. Parece que o mundo espiritual, e acredite, eu estou há 2 semanas guerreando no mundo espiritual, parece que o mundo espiritual pesa em cima da gente, que dá um desespero, dá um aperto na alma, dá uma ranhura dentro do estômago. A gente fica, como diz, aleluia, como diz o gaúcho, na capa da gaita, no último furo do rabicho, sem ter condições. Mas nós não podemos parar, porque maior do que a nossa necessidade é cumprir a vontade de Deus. Maior do que a minha necessidade, maior do que a sua necessidade, mais importante que as minhas crises, mais importante que as tuas crises, mais importante do que os meus problemas, mais importante do que os teus problemas. Vai apertar um pouco. Mais importante do que as minhas divisas, mais importante do que as tuas divisas, mais importante do que as minhas carteiras, mais importante do que as tuas carteiras, mais importante do que os meus diplomas e mais importante do que os teus diplomas é cumprir a vontade de Deus.
A Bíblia vai dizer, glorificado é o nome de Cristo Jesus, que Cristo veio justamente, aleluia, para fazer a vontade de Deus Pai. E Ele deixa isso muito claro, muito certo, aleluia, na pregação aos seus discípulos. Porém, meus amados e queridos irmãos, na nossa visão humana, a citação que Cristo faz do profeta Jonas, ela não tem muito fundamento. Eu estou falando claramente, obviamente, na visão humana, na ótica humana, enxergando humanamente falando. A citação que Cristo faz do profeta Jonas não tem muito sentido, não tem muito fundamento. Por quê? Porque o profeta Jonas, ele não fez fogo descer do céu. O profeta Jonas, ele não fez o mar vermelho se abrir. O profeta Jonas, ele não fez sair água da pedra. O profeta Jonas, ele não teve revelações do Apocalipse. O profeta Jonas, ele não teve uma revelação missiológica e cristocêntrica que Isaías teve. O profeta Jonas, ele não teve a visão das rodas do Espírito Santo. O profeta Jonas, ele não teve a visão das oliveiras, aleluia, que Zacarias teve e disse: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. A Bíblia vai dizer única e exclusivamente que Jonas pregou, e nada mais do que isso. A Bíblia vai dizer única e exclusivamente que Jonas pregou. E aí entra a visão espiritual do negócio, aí entra a visão espiritual da coisa. Jonas não fez fogo descer do céu, Jonas não abriu o mar vermelho, Jonas não fez água brotar da rocha, Jonas não andou por cima das águas, Jonas não fez machado flutuar. Mas Jonas, o mundo espiritual, é o herói. Por quê? Porque ele pregou e toda Nínive aceitou o evangelho, aleluia, do reino. Jonas pregou e toda a nação aceitou, aleluia, o evangelho do reino. Meus queridos e amados irmãos, o contexto em que Cristo vai citar o profeta Jonas é justamente este. Quando você ler os capítulos anteriores, você verá que esta geração que Cristo está falando é uma geração de judeus, é uma geração de fariseus, é uma geração de pessoas egocêntricas, é uma geração, aleluia, do que Cristo chama de sepulcro caiado, porque não faltava prodígio, não faltava sinal. Alguns capítulos antes você vai ver que Jesus cura, que Jesus restaura, que Jesus prega. E para tudo isso, esses fariseus, escribas e doutores da lei ficavam julgando ao Senhor, ficavam julgando a Cristo Jesus com picuinhas da lei. É lícito curar no sábado, é lícito juntar no sábado, é lícito trabalhar no sábado. Jesus se levanta dizendo: olha, não interessa se é sábado, se é domingo, ou seja o que for, o que interessa é que a vontade de Deus Pai precisa ser cumprida. A vontade de Deus Pai precisa, aleluia, ser feita. A vontade de Deus Pai precisa ser pregado, aleluia. E aqui ele vai falar sobre o profeta Jonas. Ele está literalmente dizendo: olha, do profeta Jonas não teve nenhum sinal mirabolante, do profeta Jonas não teve nenhum sinal muito abrangente, do profeta Jonas, visivelmente falando, humanamente falando, não tinha nada de especial, não tinha nada de muito estudioso, não tinha nada de muito grande. O que ele fez, Jesus? Ele pregou, e quando ele pregou, uma nação inteira aceitou o evangelho do reino. O que ele fez? Ele pregou, e quando ele pregou, um povo inteiro se rendeu aos pés de Jeová. O que ele fez? Ele pregou, e quando pregou, todos reconheceram a soberania de Jesus, de Yahvé, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu preciso parar aqui. Eu preciso parar, pastor. Eu preciso parar. Nós estamos mal acostumados. Nós pregadores estamos mal acostumados. Eu sou pentecostal, assembleiano raiz. Nasci nos bancos da igreja, dormi nos bancos da igreja.
Fui batizado com o Espírito Santo aos 6 anos de idade. Eu creio em milagre, eu creio em cura divina, eu creio em batismo, eu creio em sobrenatural, eu creio na atualidade dos dons. Mas a verdade é que o que salva é a pregação do Evangelho. O que salva é a pregação do Evangelho. O que muda a vida do homem, o que transforma a vida do homem, o que regenera a vida do homem é o Evangelho, é o Evangelho, é o Evangelho. Levante as suas mãos aos céus, 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 e por alguns segundos sinta o poder do Evangelho, o poder do Evangelho, o poder do Evangelho, o poder do Evangelho. O Evangelho restaura, o Evangelho cura, o Evangelho transforma, o Evangelho liberta, o Evangelho santifica, o Evangelho enriquece, o Evangelho enobrece, o Evangelho levanta, o Evangelho escolhe, o Evangelho enriquece. Evangelho, Evangelho, Evangelho. Evangelho. Está na hora de nós parar de inventar coisa, pastor Lorinaldo. Está na hora de nós parar de inventar coisinha e voltar a pregar o verdadeiro Evangelho. Está na hora de nós parar de inventar táticas e pirotecnias. Está na hora de nós parar, pastor Gilmar, de inventar coisas estrondosas e voltar a pregar o verdadeiro Evangelho. Paulo vai dizer: irmãos, quando eu estive entre vós, eu nada me propus a saber. Eu não quis saber de aritmética, eu não quis saber de filosofia, eu não quis saber de pensamento, eu não quis saber de pensador, eu não quis saber de teoria, mas eu vos preguei o Evangelho do Cristo crucificado, que é vergonha para judeus, é piada para grego, mas para nós que cremos é poder de Deus. Jesus Cristo do Rabacanda da Barra. Araya soya garaya shui gabaya kanda. Eu sinto a presença do Verbo, 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 eu sinto a presença do Verbo. Eu nunca fiz isso, eu nunca falei isso, mas eu sinto hoje nessa manhã que o Verbo está caminhando por esse corredor, o Verbo está caminhando por essa igreja, o Verbo está caminhando por esse santuário. Sinta, 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 sinta a presença do Verbo, da palavra, da palavra, da palavra. Eu vou parar de pregar por alguns segundos enquanto você sente a presença dele. Araia, soia, carabaganda. Urabacanda, araia, suiga, bacanda, arabaga. Urabagaia, sui, remaia, candarala, sui. Era yacando, remala, sui, que a sui, ramandarai. Sinta a presença do Verbo, sinta a presença do Verbo, sinta a presença do Verbo. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Porém, meus amados e queridos irmãos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu entendi pela inspiração do Espírito Santo e pela revelação da palavra de Deus o porquê que Jesus vem a citar o profeta Jonas, o porquê que Jesus vem a citar esse homem que, como eu disse, repito, na ótica humana, e se você ler o livro de Jonas, você verá que ele termina de uma maneira um tanto incompreensível. Ele termina literalmente com um ponto de interrogação. Se você ler todos os outros profetas, você verá que eles primeiramente profetizam acerca de Deus para o povo, alertando do pecado,
pecado, da lei do juízo, aleluia, da volta ao arrependimento e depois da restauração que Deus faria. E termina o livro falando literalmente sobre o que Deus fará. Todos os profetas que você ler, você verá, aleluia, que o final do livro deles vai ser sempre falando da restauração futura de Israel, da restauração vindoura de Israel, da restauração que Deus fará para com o seu povo, claramente do concerto israelita, do concerto judaico. Mas o livro de Jonas não, o livro de Jonas literalmente termina com um ponto de interrogação, e eu fui pedir a revelação do Espírito Santo para esta palavra, e uma das coisas que eu pude entender é que no Antigo Testamento, obviamente, eu tentei me esforçar esta semana para assistir a todas as pregações de todos os pregadores, príncipes de Deus. Deus abençoe meu querido irmão Gaúcho, meu amigo ali. Deus abençoe a todo irmão, o pastor Lorinaldo. Deus abençoe aos pastores, pregadores que estão me assistindo neste momento, pastor Alex Gonçalves e outros pregadores, príncipes de Deus. Eu tentei assistir todos, não teve como, obviamente, mas eu fiquei muito impressionado com a pregação, aleluia, de domingo à noite, se eu não me engano, quando o pastor vem dizer, aleluia, o pregador vem dizer que boa parte da Bíblia, 60 e poucos % da Bíblia, está falando sobre salvação, sobre restauração do ser humano, sobre a restauração da raça humana. Porém, meus amados e queridos irmãos, o profeta Jonas, ele tem um diferencial na Bíblia Sagrada e no Antigo Testamento. E que diferencial é esse, pregador? Jonas, ele foi o protótipo mais perto do Antigo Testamento de um projeto missionário. Jonas, ele foi o protótipo mais perto do Antigo Testamento da obra de evangelização. Se você ler na Bíblia Sagrada, se você estudar, você verá que todos os profetas a qual Deus levantou está intimamente relacionado com o povo de Deus. Isaías profetiza para o povo de Deus, Abacuque ora para Deus por causa do povo, Oséias profetiza para o povo de Deus. Mas quando você chega para Jonas, você verá que Jonas, aleluia, ele não é chamado para profetizar para o seu povo, mas sim Deus o envia como um pregador missionário até a cidade de Nínive. Deus o envia como um pregador missionário até um lugar aonde não existia crente, aonde não existia tabernáculo, aonde não existia adoração, aonde não existia sacerdote, aonde não existia nada do costume judaico. Deus fala com Jonas para ele ser enviado até Nínive, que era um lugar pagão, um lugar sanguinário, que era um lugar completamente complicado para pregar o evangelho. Existem duas figuras que Jesus vai falar aqui, que são protótipos missionários no Antigo Testamento. A primeira figura é Noé, porque a Bíblia vai dizer que numa geração corrompida, numa geração depravada, numa geração completamente mergulhada pelo pecado, numa geração que estava completamente sucumbida pelo pecado, achou Deus graça a Noé, achou Deus graça a Noé, numa geração em que estava todo mundo casando e dando-se em casamento. A Bíblia vai dizer que achou Deus graça a Noé. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido e amado irmão, obra missionária você não faz no impulso, obra missionária você não faz na humana, na sua força humana, obra missionária você não faz do jeito humano. Você só vai para a obra missionária se Deus achar graça em você, se você for alguém a qual Deus coloca os olhos. Jesus. E para isso você precisa ser diferente. Vamos lá. E para isso você precisa ser diferente. Ei, Deus não trabalha com vaso sujo. Deus não trabalha com vaso quebrado. Deus não trabalha com odre velho.
Deus não trabalha e não tem compromisso para quem não tem compromisso com Ele. Você quer ter graça diante dEle? Seja santo, seja diferente, seja separado, seja alguém a qual Deus ache graça. A Bíblia vai dizer que Deus achou graça, Noé, que Deus olhou para Noé, e então Noé começou a pregar para aquela geração. Eu não sei se Noé era grande, era baixo, se tinha voz imponente, se tinha uma voz meio gasguita, se era alguém, eu não sei nem se ele falava alguma coisa, mas uma coisa eu sei: todo dia em que ele levava a tábua, oh glória, todo dia em que ele levava um pedaço de tábua para construir aquela grande embarcação, todo dia em que ele pregava um prego naquela tábua para construir aquela embarcação, era uma pregação que ele dizia: o rei está, aleluia, trazendo esperança, existe salvação. Quem não der esperança ouvindo essa voz será sucumbido. Sabe por quê que Deus achou graça, não é? Porque Noé não tinha medo de carregar tábua. Eu não ia falar isso, eu não ia pregar isso, não ia, mas eu preciso falar o que o Espírito Santo de Deus está colocando na minha boca. Noé não tinha medo de carregar tábua, irmão. Deus não trabalha com obreiro almofadinha, querido. Deus não trabalha com obreiro que não tem compromisso com Ele. Você quer vir para o ministério? Antes de você chegar a qualquer lugar, você tem que carregar tábua. Está na hora de carregar tábua. Olhe para cá, não vou aliviar não, é isso mesmo. Está na hora de você começar a carregar tábua. Deus não trabalha com desocupado, Deus não usa ocioso, Deus só usa quem está disponível para o seu trabalho. Eu sonho com esse púlpito desde os 12 anos de idade. Minha família sabe, faz 16 anos que meu pai já está no céu. Eu esperei 16 anos para estar aqui em cima, e o Senhor me ensinou a carregar tábua. Está na hora de carregar tábua. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda: está na hora de carregar tábua. 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 Deus vai dizer para Jeremias: desperta. Jesus está voltando. É os últimos momentos da igreja nessa terra. Não é momento de estar ocioso, não é momento de estar dormindo, é momento de despertar, de carregar tábua, é momento de trabalhar, é momento de fazer a obra. A segunda figura missionária do Antigo Testamento que mais se aproxima do projeto, aleluia, missionário, a qual Deus iria desenhar no Novo Testamento, é justamente o profeta Jonas. Portanto, a primeira razão pela qual eu vejo que o Cristo citou o profeta Jonas é porque ele se aproxima, aleluia, do verdadeiro projeto missionário. O que é o projeto missionário, irmão Eliezer? É literalmente você ir. Jesus está dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Numa parábola Jesus falou do casamento e daqueles que rejeitaram o casamento, e Jesus disse: então pega os servos e vão pelos valados, vão pelos cantos, vão pelos lugares grotescos e convide essa gente. Mas Senhor, é mal cheiroso, é rengo de uma perna, é complicado, é marginal, não tem problema não, traz para casa que aqui eu cuido, traz para cá que aqui eu ajeito. Missionário, obra missionária é literalmente você ir a Nínive
Deixa eu entender, deixa eu explicar para você o que era Nínive. Aleluia. Nínive simboliza um dos maiores impérios que já palmilhou por esta terra. Se você estudar no Império Assírio, você verá que muitas coisas que nós usamos ainda nos dias de hoje foram ideias ou iniciado no Império de Nínive. Táticas de guerrilha, táticas de guerra, questões de geometria, questões de matemática, pensamento, organização quanto nação, são deste grande império. Há de dizer que a Síria foi um grande elo, uma grande ponte entre o Ocidente e o Oriente, por causa da sua pujança. Porém Nínive era um lugar de muita sangue, muito sangue, era um lugar de guerreiros habilidosos, era um lugar, aleluia, que matava. Quando você lê a história, e eu sugiro que você estude a história, você verá que quando o exército de Nínive, da Síria, ia para a conquista, eles mandavam cartas antes, dizendo das atrocidades que eles faziam com quem não se rendiam, e esta atrocidade muito chegou a Israel, muito chegou ao povo de Deus. Portanto Nínive era um lugar hostil, Nínive era um lugar sanguinário, Nínive era um lugar de demônios, Nínive era um lugar que precisava ser conquistado. Aí você entenderá qual foi a resistência de Jonas para chegar até Nínive, porque ele sabia que, humanamente falando, aquela gente não merecia perdão, humanamente falando, aquela gente não merecia a restauração. Tanto que Jonas, ele vai dizer no seu livro, lá no capítulo de número 2, depois que ele prega, o povo se volta para Yahvé. Você vai ver Jonas dizendo: eu não queria pregar, porque eu sabia que tu usarias de misericórdia. Eu não queria pregar, porque eu sabia que tu usarias de compaixão. Porém Deus manda Jonas até o Império Assírio, na cidade de Nínive, para pregar o evangelho do reino. Veja, meus amados irmãos, aleluia, que quando Jonas, se você ler no Antigo Testamento, você verá que a pregação de Jonas, que a pregação do Antigo Testamento era baseada em cima de 3 coisas: era juízo, aleluia, primeiro era denúncia de pecado, depois o juízo e depois a restauração. Primeiro era a denúncia do pecado, depois, aleluia, a sentença do juízo e depois a restauração. Eu imagino, a Bíblia não diz, a história também não, mas eu preciso que você viaje comigo. Imagine Jonas, um judeu todo barbudo, da sua característica, indo para um lugar completamente depravado, sanguinário, idólatra, e dizendo: ei, vocês são um bando de sanguinário, vocês são um bando de idólatra, caminhando de um lado para o outro. Imagine, pastor Wesley, Jonas caminhando de um lado para o outro, dizendo: vocês vão morrer, a ira do Senhor virá contra vocês, vocês vão ser derrotados, vocês serão dizimados pela ira do Senhor. A Bíblia vai dizer que essa mensagem chega ao rei, ao imperador, e quando chega ao imperador, diferente da expectativa de Jonas, aonde ele pensou que ia morrer, a Bíblia diz que o imperador levanta da sua cadeira, rasga a sua veste, tira a sua coroa, se veste de pano de saco, bota pó na cabeça e diz: a partir de hoje, evangelho. Eu vou repetir, não é bom de ouvir, não é bom de pregar, mas eu sou profeta de Deus, eu preciso entregar aquilo que Ele está me mandando. Está na hora de nós voltar a pregar o evangelho. O evangelho. Chega, oh meu Deus, chega de pregação vazia, chega de púlpitos vazios, chega de pregações sem substância, sem constância, sem arrependimento, sem transformação. Pregue o evangelho.
Eu preciso, por favor, eu estou seguindo a direção do Espírito Santo de Deus nesta manhã. Por favor, mais um minuto, feche os teus olhos. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está bradando nesta manhã. Ouça o gemido do Espírito Santo nesta manhã. Evangelho, 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 Cristo, cruz, sangue, cravos, manjedoura, ressurreição, Evangelho. Evangelho, Evangelho, alabahalabacanda, alabachuricanda, alabahalas, urabacanda, alabassuicabacanda, alabacharabacanda. Eu sinto a autoridade do céu aqui nessa manhã. Levante as suas mãos, Espírito Santo de Deus, para quem prega o Evangelho, para quem está aliançado com o Evangelho, para quem está fechado com o Evangelho, para quem tem uma aliança do Evangelho, derrama azeite agora, derrama renovo, derrama renovo, 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 renovo. Eita, missionário, levanta a mão, recebe renovo, 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 renovo. Recebe aí, missionário, renovo, renovo. Vai voltar para o campo cheio, vai voltar para o campo cheio, vai voltar para o campo curado, vai voltar para o campo inspirado. Receba renovo, 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 renovo. Sinta o poder do Evangelho, sinta o poder do Evangelho. Receba renovo de Deus. Em segundo lugar, aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo esta palavra, levante a mão e dê um glória a Deus. Quem está crendo nesta palavra, levante a sua mão e glorifique ao Cristo ressurreto. Em segundo lugar, meus irmãos, e aí nós entramos no tema desta mensagem, despertando para o ID de Cristo, aleluia. Jonas, ele simboliza o projeto missionário em primeiro lugar, porque ele foi um protótipo fiel do que seria o projeto missionário. Ele foi um protótipo fiel do que seria a evangelização. Ele foi um protótipo fiel do que seria a propagação do evangelho da graça. Veja bem, no período de Jonas não existia a graça, existia o evangelho do reino. E que evangelho era esse? Era o evangelho que você começava pelo juízo e assim por diante, e depois você pregava a benevolência, aleluia, a longanimidade do Deus Yahvé. Mas Jonas foi um protótipo do que seria os pregadores do Novo Testamento, do que seria os pregadores da nova aliança, do que seria os mensageiros da graça. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, Jonas, ele vai precisar passar por 3 despertamentos para então cumprir a vontade de Deus na sua vida. Eu preciso ressaltar aqui, meus amados irmãos, que na época de Jonas já existia a escola de profeta. Se você estudar, verá que Jonas, ele é mais ou menos contemporâneo de Amós. Jonas e Amós, eles profetizam no mesmo período, e nesse mesmo período já existia a escola de profetas. Se você ler, aleluia, o livro do profeta Amós, você verá que Amós, ele denuncia o que está acontecendo. Amós, ele vai dizer que os profetas e juízes estão corrompidos, os reis estão depravados, e os sacerdotes não têm mais cuidado com as coisas de Deus. Tanto que Amós, o nome Amós quer dizer carregador de fardos, ou carregador de pedras. Amós, quando ele é indagado da sua chamada, ele vai dizer o seguinte: eu não era profeta, eu não sou de linhagem profética, e eu nunca visitei a escola profética. O que tu era, homem? Eu era boiadeiro e plantador
cortador de sicômoros, eu estava atrás dos meus bois, arando a terra e plantando sicômoro, até o momento em que eu ouço uma voz dizendo para mim: Amós, queima tudo, joga tudo fora, porque tu vai sair de trás de boi, vai parar de plantar sicômoro, e vai ser a minha voz para o mundo que está corrompido. Quando você lê esta palavra, aleluia, você vai entender. Quando você ler o livro de Amós, você entenderá o que estava acontecendo naquele momento. Jonas é mais, segundo alguns estudiosos, é desse período, e já existia a escola de profeta. A escola de profetas que iniciou lá em Samuel era uma escola digna, era uma escola que tinha uma boa intenção e que criou bons profetas. Porém, nesse período, os profetas estavam preocupados em ficar dentro de casa, estavam preocupados em ficar em Jerusalém, batendo pandeiro, batendo tamborim. Eu dou um abraço para o pastor Wagner Costa, lá do Canadá, aleluia, a geração dos pandeiretas. Se o senhor vai lembrar, pastor, dessa pregação, a geração dos pandeiretas, estavam os profetas, filhos de profeta, preocupados em bater também, bater pandeiro, em tocar tamborim e ficar rodeando na volta lá, falando que é profeta. Deus chama a Jonas e diz: olha, Jonas, eu estou te separando com o ministério. E que ministério é esse? Não é ficar tocando pandeiro no meio do arraial, é justamente sair para pregar a minha palavra. Não é ficar afinando o tamborim dentro do arraial, é para sair e pregar o evangelho. Jonas, ele sai, aleluia, para pregar o evangelho nesse período, e ele passa por 3 despertamentos. O primeiro despertamento está no capítulo de número 1, quando a Bíblia vai dizer, verso de número 1, quando a Bíblia vai dizer: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade. O primeiro versículo, o primeiro capítulo, é o primeiro despertamento de Jonas. Ou seja, Jonas precisou passar por um despertamento espiritual para cumprir o ID de Cristo. Meus queridos e amados irmãos, Jesus, quando esteve nesta terra, ele teve alguns trabalhos, e entre esses objetivos foi justamente escolher 12 homens para que pregasse o evangelho. Esses homens andavam com Cristo, viam Cristo curar, viam Cristo libertar, viam coisas maravilhosas. Jesus andar por cima das águas, Jesus repreender vento e acalmar mar, Jesus multiplicar pães e peixes. Porém, Jesus, quando o sono, aleluia, ressuscita ao terceiro dia, ele está ensinando os seus discípulos, e ele fala em Atos 1:8: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Por que Jesus não enviou os caras antes? Porque Jesus sabia que se não houvesse um despertamento espiritual, eles não aguentariam a pressão do mundo. Jesus sabia que se eles não tivessem um revestimento espiritual, eles não conseguiriam aguentar a pressão do mundo espiritual. Ou você acha que missões é brincadeira? Ou você acha que evangelizar é brincadeira? Ou você acha que fazer missões e evangelizar nada mais é do que descargo de consciência? Eu fui missionário por alguns meses no interior do meu estado, missionário local, numa cidade majoritariamente alemã e italiana. Chegava dias, pastor Gilmar, que a impressão que dava que você estava dentro de uma prensa de lixo, que você não conseguia respirar direito. Chegou o momento em que o Espírito de Deus entrou dentro da minha casa. Só se faz missões quem passou pelo despertamento espiritual. Você já veio aqui, você já pulou, já rodou, já bateu palma, já deu glória a Deus,